Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais uma escola dominical neste domingo. Eu convido você a curvar as vossas cabeças e orar ao Pai neste momento. Pai amado, Pai santo, Pai querido, toda honra, toda glória, toda adoração pertence ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer pela noite que passou e pelo dia de hoje. Pai santo e Pai querido, nós te pedimos que o Espírito Santo venha sobre a vida de cada um dos teus servos nesse momento, para que possa nos ensinar a tua palavra. Sê com a tua igreja, pelo poder que há no nome de Jesus. Todos digam amém. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos dando continuidade a uma série de aprendizados. Nós começamos domingo passado com o professor Jefferson. Nós estamos estudando sobre os evangelhos. E o professor Jefferson ele começou dando aula justamente sobre o evangelho de Mateus. Agora nós vamos dar um prosseguimento no evangelho de Marcos. E observamos, pegando a última fala do professor, que Mateus apresentou Jesus justamente como rei. E agora nós vemos o evangelista Marcos apresentando Jesus como servo. E esse é o alvo principal do evangelista João Marcos, apresentar Jesus como servo. Eu quero deixar algo aqui para que você possa entender. O evangelho segundo escreveu Marcos é um evangelho mais direto. O evangelho de Marcos não fala da genealogia, não fala muito do nascimento de Jesus, mas o evangelho de Marcos vai apresentar Jesus em movimento. Jesus está em ação. Você que pode, trouxe a sua Bíblia aí na sua casa, abra a sua Bíblia no evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 10. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 45, diz assim a palavra do Senhor: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então o evangelista Marcos começa a apresentar Jesus servindo. E se Jesus é uma referência para nós e nós devemos imitar a Jesus, ele está nos ensinando através do seu evangelho como nós, servos de Deus, devemos nos portar diante de toda uma situação e ser igual ou ser imitador verdadeiramente de Cristo, ser um servo de Deus verdadeiramente. Quando a gente começa a estudar a história justamente de Jesus, nós vamos ver aqui que neste livro vemos continuamente Jesus em ação. Jesus vai estar em ação em todo o evangelho de Marcos, operando sinais, operando maravilhas. Jesus vai estar trabalhando, e tem uma palavra que sempre nós vamos ver dentro do evangelho de Marcos, que só tem justamente 16 capítulos, mas é fundamental para nós. Acredita-se alguns escritores que o evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho. Não seria Mateus, mas sim o evangelho de Marcos. Os evangelhos começariam com Mateus, com Marcos, Mateus e aí sucessivamente Lucas e João. Mas no evangelho de Marcos, como eu já disse, ele vai apresentar Jesus servindo ao reino, e isso é fundamental para nós, ser um verdadeiro servo. O que é um verdadeiro servo? O que nós podemos aprender com Jesus em ser um verdadeiro servo do Senhor nosso Deus? Marcos apresenta um Cristo que trabalha no reino e para o reino. A grande pergunta é: nós trabalhamos para quem? Por quê? Porque ele está apresentando Jesus trabalhando no reino e para o reino de Deus. Essa, aliás, é mais uma surpreendente mensagem dos evangelhos. Jesus veio para servir e não para ser servido. O servo, ele é apresentado também. Marcos, o servo também, ele é apresentado. Marcos não descreve a genealogia, nós já falamos de Jesus, nem o seu nascimento. O alvo principal do evangelho de Marcos, justamente, são os romanos e o povo gentil. O servo foi preparado, e isso é fundamental para nós. Ser servo demanda uma preparação, e Jesus cumpriu toda a ordem, toda a justiça, tá? Jesus foi preparado em que tempo? No tempo do anonimato, porque muitas das vezes o Senhor está nos preparando e existe um tempo para a nossa preparação espiritual. Assim aconteceu com Jesus. Ele nasceu de uma virgem. No período dele até os 30 anos, não temos muitas informações sobre Jesus, nós não sabemos.
foi o tempo do anonimato, um tempo de preparação de Jesus para ele poder surgir e agora começar a explanar todo, mostrar ao povo que o reino de Deus estava entre aquela nação. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que existe um tempo de preparação na nossa vida. Às vezes nós queremos adiantar algumas coisas, mas o Senhor está falando, olha, ainda não é tempo. Talvez você ache que é tempo, mas Deus está falando, não é tempo. É tempo primeiro de você se preparar. E de que forma Jesus se preparou? Ele aguardou o tempo certo para anunciar a sua obra. Então aguarde, fala para o teu irmão, para duas pessoas que estão assistindo essa escola dominical, aguarde o tempo, que no tempo certo tudo vai se cumprir na sua vida, tá? Ele foi preparado, justamente cumpriu a justiça e ele também se batizou. O batismo de João, isso a gente tem que deixar bem claro, é para arrependimento de pecados. Jesus nunca pecou, ele nunca cometeu pecado. Mas por que então, pastor, Jesus se batizou? Para dar exemplo. Jesus deu exemplo no batismo de João, era um batismo de arrependimento. Inclusive, quando Jesus foi ter com João, nós sabemos muito bem, conhecemos todo o contexto. João vai dizer, eu preciso ir até você, e você vem até mim. Ele diz, deixa isso acontecer, para que se cumpra toda a justiça. Eu careço ser batizado, foi a palavra de João Batista, e vem tu a mim? No entanto, como servo obediente e exemplar, Jesus, mesmo sendo santo, o Filho de Deus, foi batizado para cumprir toda a justiça dele. Ele também foi preparado pelo Espírito. O que é isso, pastor? Quando Jesus foi batizado, o texto bíblico vai dizer que veio em forma corpórea uma pomba sobre ele. Então estava sobre ele o Espírito Santo. Então é necessário, numa vida ministerial, nós se prepararmos, aguardarmos o tempo da nossa chamada. Jesus se batizou, veio sobre ele o Espírito Santo, que é revestimento de autoridade e de poder. Jesus também ele tinha uma vida de oração. Isso é fundamental na vida de um servo. João Marcos vai estar apresentando um servo que ele não tinha períodos de oração, ele tinha uma vida de oração. E isso é o diferencial na vida daqueles que querem servir a Deus. Tem pessoas que só têm períodos, mas a nossa vida deve ser uma vida de oração. Em todo o contexto na Bíblia você vai ver Jesus orando, Jesus buscando ao Pai, falando com o Pai. Então nós precisamos ter esse revestimento na minha vida e na sua vida somente através da oração, tá? O servo foi profetizado. João Marcos apresenta Jesus como servo, mas isso já foi profetizado muito antes no Velho Testamento. Nós podemos ver justamente através dos livros de Salmos. Se você olhar no Salmo 40, do versículo 6 ao versículo 10, vai estar falando justamente da obediência do servo do Senhor. Deleito-me em fazer a tua vontade, Salmo 40 no versículo 8. Então esse servo, ele veio com um objetivo. E qual é o objetivo? Fazer a vontade de Deus. Se você é um servo, nós estamos aqui com um objetivo. Nós não estamos aqui à toa. Estamos aqui para fazer não a minha, não a sua, mas a vontade de Deus, querido. Isso é fundamental para nós. Se você olhar, esse Cristo, ele foi anunciado também justamente no Salmo de Davi, o Salmo 22. Você já leu o Salmo 22 todinho? Dá uma lida no Salmo 22, que ali você vai ver o Salmo de Davi, o servo que sofre. Ali está todo o sofrimento vicário de Cristo, justamente no Salmo 22. Dê uma lida, principalmente o versículo 18, que fala sobre as vestes que foram repartidas justamente. Davi vai estar trazendo todo esse acontecimento. O servo também foi anunciado pelo profeta Isaías, e nós conhecemos que o servo sofredor foi anunciado, principalmente em Isaías no capítulo 53, que Isaías ele vai trazer todo o contexto do sofrimento vicário de Cristo. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Nós vamos ver justamente em Isaías no capítulo 53, já foi predito, e isso não foi em 1 ano nem 2 anos, foi há 740 anos antes do nascimento de Cristo. Já havia sido revelado ao profeta que iria nascer, Cristo iria nascer de uma virgem e que iria padecer por amor aos pecadores. O servo é apresentado também pelo evangelista Marcos como exemplo. Isso é fundamental para a minha vida e para a sua vida, homens e mulheres de Deus.
nós temos que ser exemplo. Pastor Benedito, de que forma nós somos exemplo? Exemplo de determinação. Tá? A determinação de Jesus em cumprir a obra que lhe fora entregue é algo extraordinário. Mesmo sabendo de todo o sofrimento que lhe seria sobreposto, nem assim desistiu. Observe bem isso, irmão. Então, ele foi determinado em cumprir a obra do Pai. Ele é o maior exemplo de determinação. Então não desista daquilo que Deus já colocou na sua mão, que Deus determinou para a sua vida. Um outro exemplo, ele foi exemplo de fidelidade. Jesus foi exemplo de fidelidade, fiel até a morte. A fidelidade do servo do Senhor evidencia-se em sua obra no Getsemane. Vocês estão lembrados lá do Getsemane? Jesus está orando, ele diz: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Lê lá Marcos, no capítulo 14, no versículo de número 36, depois você dá uma lida. Observe que no Getsemane ele vai mostrar toda a fidelidade diante do Pai, tá? Apesar de ter sido abandonado por quem? Rejeitado, abandonado pelos próprios discípulos, vendido por 30 moedas de prata por Judas, ele não desistiu, ele foi fiel até a morte. João Marcos vai apresentar também um Cristo com exemplo de humildade. Pastor, o que é isso? Exemplo de humildade. A humildade de Cristo está patente em todo o Evangelho de Marcos, em seu relacionamento com Deus ou com o próximo. As condições mais simples ou nas mais importantes, ele sempre deu um exemplo de sujeição e obediência. Observe uma coisa: ele começou o seu ministério pregando o evangelho do reino de Deus na Galileia, um lugar desprezível por todo, um lugar que as pessoas não queriam pregar. Ele era humilde, ele ia nesses lugares. Será que eu e você, como servos, estamos indo nesse lugar? Será que nós estamos indo onde as pessoas não querem pregar, debaixo das pontes, nos hospitais, para as pessoas simples e humildes? Jesus fez isso. Ele pregou justamente na Galileia, um lugar desprezível pelas autoridades religiosas judaicas, tá? Ninguém queria pregar ali. Seus primeiros discípulos foram pessoas simples, foram pescadores, e nós bem sabemos disso, tá? Jesus enfrentou uma brava tempestade para libertar um homem possesso por espíritos imundos. Marcos 4, de 35 a 41. Uma pessoa simples, Jesus foi lá, enfrentou a tempestade, a luta, a simplicidade dele, mas ele foi lá resgatar aquela vida. Cristo sempre foi acolhido e abraçado por ele, aleluia. Crianças sempre foram acolhidas e abraçadas por ele, uma pessoa muito humilde, tá? Em cumprimento à profecia de Zacarias, está em Zacarias no capítulo de número 9, do 9 ao 10, o Messias fez uma entrada triunfal em Jerusalém, mostrando a sua humildade e simplicidade, mutado em um jumentinho, meu irmão. Ele sempre foi humilde, sempre foi simples. Marcos também vai apresentar as obras do servo. Que obras são essas, pastor Benedito? Tá? As obras que Marcos está apresentando de Jesus, justamente como as obras do servo, o ensino da palavra. Isso era fundamental para o servo. Então ele ensinava a palavra de Deus. A missão primordial do servo era evangelizar. Essa é a nossa missão. Já foi determinado para nós o ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Isso é fundamental para nós. O servo ensinava com autoridade. Mas que autoridade é essa? Frequentemente eram concedidos ao carpinteiro de Nazaré oportunidade de ensinar nas sinagogas. Observe que certa vez Jesus foi lhe dado o livro do profeta Isaías, e Jesus ele vai estar abrindo o livro do profeta Isaías, e após ele fazer a leitura do livro do profeta Isaías, vão questionar e falar mesmo assim: não é esse o filho do carpinteiro? Por quê? Porque ele pregou a verdade e ele pregava com autoridade. O servo ensinava também com sabedoria, tá? A sabedoria com que Jesus ensinava ingressava as mais profundas estruturas da mente humana. Quando pregava, suas palavras alcançavam o simples e confundia os religiosos. Isso é fundamental para nós. Observe. Por quê? Porque Jesus ele ia trazer coisas simples para as pessoas poderem entender. Ele pregava justamente também por parábolas.
era uma comparação que ele fazia, era uma história, uma vida de um, de outro, fazendo uma comparação. Então ele pregava para essas pessoas que eram simples, ensinava elas de uma forma que elas pudessem ser alcançadas pelo reino de Deus. O servo ensinava por parábolas, ensinava com autoridade, ensinava com sabedoria, e também o servo tinha operação de milagres. A operação de milagres não era para que Jesus pudesse se mostrar diante de ninguém. A operação de milagre era justamente para que o reino de Deus fosse alcançado numa proporção bem mais rápida, porque eles iam comentando um com o outro. A operação de milagres, tá? O servo também, ele expulsou demônios, e o evangelista Marcos vai apresentar o servo com essa missão, ele expulsar demônios. A autoridade do servo não se restringiu à pregação da palavra, ela também se manifestou por sobre o mundo espiritual. Em Marcos há um número excepcionalmente grande de relatos de expulsão de demônios por parte de Jesus. E nós, como servo de Deus, eu e você, nós temos que ter essa autoridade na nossa vida, porque aonde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Porque se tiver um crente verdadeiramente que é fiel a Deus, aonde você chegar e tiver uma pessoa possessa, ele vai ter que cair por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Porque nós temos que ser sal e temos que ser luz. Sal, o que é ser sal, pastor Benedito? Não é a carne que dá gosto ao sal, é o sal que dá gosto à carne. É nós que temos que clarear no meio de um mundo de trevas, meu irmão. Existe uma diferença, então, luz no mundo e sal da terra. Temos que fazer totalmente a diferença, tá? O servo também, ele tinha poder sobre a natureza. Estão lembrados? Jesus, ele mandou acalmar o mar, repreendeu o vento, andou sobre as águas. Isso tudo João Marcos está relatando sobre a vida de Jesus como servo. O servo curou enfermos e ressuscitou mortos. Estão lembrados? Justamente da sogra de Pedro, estava enfermo, e o Senhor Jesus entrou naquela casa, operou um milagre, e a partir de então aquela mulher começou a servir a todos que ali estão. Uma das coisas que é muito destacada na vida ministerial de Cristo é o perdão dos pecados, tá? A graça do servo alcança indivíduos, todos os indivíduos. Por quê? Porque observe que quando ele vai comissionar, quando ele vai convocar os 12, agora eles vão começar com uma missão, e de pregar as ovelhinhas que estão perdidas à casa de papai. Mas depois ele vai abrir o leque. De que forma, pastor? Ele vai abrir para todos. Pregai a todo mundo e a toda criatura, não só as ovelhinhas perdidas, que ele está falando em Israel, com o povo de Israel, mas agora ele diz: ide pelo mundo e pregai a toda criatura. Esse evangelho está aberto para todos, porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Jesus jamais fez e nunca fará acepção de pessoas. Ele pregava com graça, graça do servo alcançava todos. O que é graça, pastor? Graça é favor imerecido da parte de Deus. Nós não merecemos, mas nós estamos aqui falando do nome daquele que vive e reina para todo sempre. É algo que Deus te deu. Você foi alcançado não porque você fez, não porque você dá alguma coisa. Você foi alcançado por causa do amor de Deus para com você, tá? Marcos também apresenta Jesus como servo que termina a sua obra. Isso me chamou muita atenção quando eu estava fazendo esse estudo, porque Marcos apresenta um servo que começa e que termina. Está lembrando que Jesus ele vai estar nos explicando, ele dizendo: olha, se você for construir uma casa, primeiro faz um planejamento, para que as pessoas não vejam que você começou uma casa e não teve condição de terminar. Assim é na vida ministerial de um verdadeiro servo de Deus. Ele começa e termina. Isso quer dizer que ele vai até o fim. O servo cumpriu a sua missão, tá? Ele não desistiu. Marcos vai apresentar o servo sempre em movimento. E o que nos chama muita atenção aqui é que quando Jesus vai comissionar os seus 12 para trabalhar no reino de Deus, nessa obra, ele não vai chamar ninguém que está parado. Ele começa a chamar justamente os pescadores que estão trabalhando no reino de Deus. Quem está parado ele não chama. Ele chama alguém que já está em movimento, alguém que tem essa chamada missionária já dentro dele, algo que tem que nascer dentro do coração da minha vida e na sua vida, tem que nascer dentro de nós, tá?
O servo cumpriu totalmente a sua missão, mesmo sendo traído, mesmo sendo vendido, mesmo sendo abandonado. Ele não desistiu, não desceu da cruz e foi até o fim. O servo fez discípulos, e isso é importante para mim como pastor, é importante para você dentro da sua casa. Fazer discípulo aonde, pastor? Às vezes eu quero fazer discípulo só na igreja. Não faz discípulo primeiro dentro de casa. Começa a fazer os seus discípulos dentro de casa. Como? Ensinando a palavra dentro da sua própria casa, mostrando para as pessoas de dentro da sua própria casa, com o exemplo de Cristo que Marcos apresenta, de um servo que veio para servir, mostrando que nós precisamos trabalhar e viver uma vida verdadeiramente de santificação na presença do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz: sem santificação ninguém verá a Deus. E esse servo, ele fez discípulo, selecionou, ensinou esses homens a estar trabalhando. O servo deixou-nos uma missão. E qual é a missão para mim e para você? O ide, pregar o Evangelho. Isso é para nós, pregar o Evangelho do Reino por todo mundo. Pastor, mas eu não tenho condição de viajar para ir para a África, Estados Unidos, seja qual for o país. Mas você tem condição de estar ajudando na obra. Quando você ajuda na obra, você está proporcionando àquela pessoa que tem condição, que você está enviando, viajando, e ali está pregando. Você também está trabalhando. Quando você está ajudando, meu irmão, quando o seu coração é voluntário na obra do Senhor, isso é importante para nós, tá? Então nós devemos começar. Se você não pode pregar em outros países, na África, na Alemanha, Estados Unidos, mas começa pregando no seu bairro, começa a pregar dentro da sua casa, começa a pregar para a sua família, porque Jesus, ele fazia isso, ele fez isso. Observe que Jesus estava em certa casa, em determinado momento, operando milagres, e chegaram e avisaram, falaram mesmo assim: mestre, a sua mãe e os seus irmãos e irmãs estão aí te procurando. Jesus agora olha para a multidão e observa a mãe e observa os irmãos e irmãs carnais que ele tinha, porque ele estava numa forma corpórea. Ele vai olhar e vai dizer: eis aqui a minha mãe, eis aqui os meus irmãos e irmãs, mas todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Toda palavra que Jesus pronunciava não vinha dele, mas vinha direto do Pai. Era palavras ordenadas diretamente de Deus. Então é isso que nós temos que aprender, que nós estamos aqui, nós temos uma missão para cumprir, que é pregar o Evangelho de Deus a toda criatura. Os sinais seguirão os que creem. O servo de Deus também vai ser acompanhado por sinais. Observe que quando você estiver ministrando a palavra de Deus, alguns não vão crer. Você tem que botar isso no seu coração, tá? Se os sinais seguem aos que crerem, pressupõe que é imperativo estar caminhando, pois ninguém segue alguém que esteja parado. Olha que coisa interessante, né? E outra palavra significa dizer que só vivenciaremos algum milagre se estivermos andando por Cristo e em Cristo. Então isso vai acontecer. Cristo tem que estar na nossa vida para que os milagres possam nos seguir e nos acompanhar. O servo ainda cooperou conosco, mesmo depois da sua morte, ele ainda cooperou. Temos a certeza da sua presença no meio de nós. Ele vai dizer: vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eis que enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que estará convosco até a consumação dos séculos. Esta é a lição desta manhã para mim e para você, que Marcos apresenta um servo sofredor, um servo que trabalhou, um servo que trabalhava na obra do Senhor, um servo que evangelizou, um servo que estava sempre em movimento. E nós, como servos, devemos aprender isso. Nós devemos estar em movimento, devemos obedecer a palavra do Senhor a todo tempo. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida dos irmãos. Se os irmãos tiverem qualquer dúvida, envie-nos através do canal da igreja. Querido, neste mês, o nosso propósito de julho é estar orando e jejuando pelos irmãos que estão enfermos. Nós já queremos agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Joana. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, que já está em casa. O nosso Deus é fiel, Ele nunca falhou. Isso é motivo de toda a igreja, porque a igreja, quando ela se movimenta e ora, e eu quero fazer que você possa olhar bem isso, olha,
Isso aqui significa que nós estamos juntos. Juntos nós somos mais fortes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é a minha oração, não é de A nem a de B, mas é a oração da igreja que vai chegar até o trono da graça. Por isso nós podemos glorificar o nome do Senhor, que a irmã Joana é um milagre nas mãos do Senhor. Assim como os nossos outros irmãos que estão enfermos, nós cremos que o nosso Deus é poderoso para colocar cada um deles de pé pelo poder que há no nome de Jesus. Eu convido você nesse momento a colocar a sua mão sobre o coração, aqueles que estão jejuando, para entregar o seu propósito pessoal diante de Deus, em nome de Jesus. Pai Santo e Pai querido, neste momento nós estamos apresentando o nosso propósito pessoal diante de Ti nesse momento. Pai Santo, receba essa pequena oferta de amor diante de um Deus Todo-Poderoso. Todos digam amém. Nós vamos estar nesse momento encerrando, fazendo a oração também pela arca de pedidos, tá? Você que já recebeu da parte de Deus, tá, a sua vitória, mas tem pessoas que estão aguardando ainda pelo poder que há no nome de Jesus. Estenda as suas mãos aí no seu vídeo, aí onde você está assistindo, pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, aqui está essa arca que representa a tua presença no meio da tua igreja. Pai Santo, Pai querido, muitos já receberam, Senhor, da parte de Deus a sua vitória. Alguns ainda estão aguardando a sua bênção específica, mas nós já queremos te glorificar, exaltar o teu santo nome. Sei com a tua igreja, pelo poder que há no nome de Jesus. Todos digam amém. Querido, nós temos hoje à noite ainda um encontro marcado, a partir das 19h30. Vai estar conosco o evangelista Jorge, da Assembleia de Deus do Ibis, vai estar ministrando a palavra do Senhor nosso Deus. Convido umas 2 pessoas para poder estar acessando, se inscrevendo no canal da igreja. Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando. Curve a nossa cabeça. Pai querido, Pai Santo, queremos te agradecer por esse período na tua presença. Senhor, leva-nos em paz, que nós possamos estar na tua casa ainda no decorrer desse dia. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todos que aguardam a breve volta de Jesus. Digam todos amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Vamos na força do Senhor.